E aí, pessoal, estamos aí para mais uma aula de Geografia. Sou o professor Luiz Felipe, do Colégio Oficina do Estudante. Dessa vez para a gente falar sobre os sistemas de produção, tudo a ver com a parte da geografia econômica, a geografia das indústrias. E um tema que costuma cair bastante no Enem, costuma cair bastante nos vestibulares, ajuda a gente também a entender um pouco da forma como as empresas, as grandes indústrias até hoje se organizam. Antes de falar de cada sistema, três aqui dos mais famosos, é necessário entender que o mundo passava nesse período, final do século XIX, começo do século XX, pelo ápice da Revolução Industrial, um momento em que grandes potências na Europa, também os Estados Unidos, também o Japão, buscavam novas maneiras de aumentar a produtividade e otimizar especialmente a mão de obra disponível, bem como a utilização das matérias-primas, tudo isso graças à exploração muito intensa das colônias, especialmente na América Latina e no continente africano, e aparecem a partir dessas novas demandas, mercados grandes que começam a se ampliar, a necessidade de criar formas de organização do trabalho que tornassem as indústrias mais produtivas e dessa maneira pudessem abastecer essa nova demanda muito grande que aparecia pelo próprio crescimento de um mercado consumidor que se formava não só nos centros industriais da Europa, dos Estados Unidos e na Ásia, como no Japão, mas também em países que começavam pouco a pouco o processo de dependência, uma industrialização ainda que tardia e que eram ávidos pelo consumo. O Fordismo acaba até hoje sendo o sistema mais emblemático do ponto de vista da produção, foi o que se caracterizou pelas linhas de montagem. Isso aparece de forma muito interessante naquele filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, a forma de produção que especializava os trabalhadores e trabalhadoras na repetição de determinada função. Um trabalho bastante alienante, a verdade, repetitivo, exaustivo, em que o funcionário ficava, por exemplo, parafusando a roda esquerda de um automóvel e ficava fazendo aquilo o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro, a sua vida toda, sem ter qualquer ganho de informação, sem ter qualquer necessidade de se desenvolver intelectualmente, simplesmente reproduzindo aquela função. A linha de montagem, apesar dessa crítica, ela foi extremamente bem sucedida no propósito de aumentar a produtividade, porque até então o trabalho era baseado no artesanato e na produção começo, meio e fim pela mesma pessoa, o que demorava bastante. A linha de montagem deu muita velocidade na realização desses processos e por requisitar uma mão de obra pouco especializada, não qualificada e numerosa, serviu de quebra para dar função para a grande quantidade de desempregados e desempregadas nesse período que coincide com a crise da Revolução Industrial na Europa e que vai pegar também a pós-crise de 29 nos Estados Unidos. É legal falar sobre a crise de 29 quando a gente fala de Fordismo, porque em grande parte ela foi causada pela existência de grandes estoques de produtos que eram fabricados dentro desse paradigma fordista e que não tinham saída. Os mercados já saturados, muitas vezes não era essa a razão, era um certo desconforto da população em fazer novas dívidas, em comprar coisas novas. O mundo entre guerras, especialmente na Primeira Guerra Mundial de 14 a 18, o mercado vai se retrair, vai acabar se tornando muito mais conservador. E esses grandes estoques vão produzir essa crise, que foi um dos motivos para a quebra da Bolsa em 29. A estrutura vertical é outra característica do Fordismo. Apesar dos processos terem se individualizado, cada funcionário se especializar na produção de apenas uma etapa, dentro de uma mesma empresa você tinha um processo de começo, meio e fim para a produção, por exemplo, de um automóvel. É isso que a gente quer dizer com a estrutura vertical, ela pega os processos começo, meio e fim, as peças entram de um lado, o carro sai pronto do outro lado. Pensando nas muitas críticas feitas ao Fordismo, vai surgir no Japão, especialmente no pós-Segunda Guerra Mundial, quando o Japão precisa se reconstruir, vai se difundir muito esse sistema chamado de toyotismo, que vai pegar o exemplo mal sucedido dos grandes estoques, essa necessidade muito grande de ter muita mão de obra, muita matéria-prima, tentar enxugar e otimizar esse sistema através, por exemplo, da produção flexível. Ao invés de criar gigantescos estoques, eu vou trabalhar sob demanda, vou trabalhar quando eu tiver um pedido produzido, pedido pronto já que foi feito, vou a partir daí criar esse produto, essa mercadoria. Isso facilita bastante a questão da customização. Consigo fazer uma variedade muito maior de produtos, de cores, formas, tamanhos, funções diferentes, para atender diferentes públicos e variar a possibilidade de compras. No caso do Ford, por exemplo, o Ford T, que era o veículo mais famoso da Ford, ele foi um carro vendido numa proporção gigantesca. O problema é que depois ele só tinha aquele carro, quem já tinha comprado não queria outros,
E só a partir dessa percepção de que o mercado já havia se saturado, é que ele começa a diversificar. A questão da cor, uma alteração na roda, uma alteração no estufamento. O Toyotismo já parte daí, já vai oferecer um produto com uma série de itens opcionais, diferenciais, e a automação dos processos vai substituir essa mão de obra pouco qualificada, vai exigir para trabalhar naquela empresa, por exemplo, a mão de obra técnica, qualificada, de um engenheiro, de uma engenheira, vai substituir essa mão de obra bastante ampla e pouco qualificada por suas máquinas. Vão trazer uma série de benefícios, especialmente para os industriais, para os grandes empresários, grandes capitalistas, uma vez que a máquina trabalha muitas horas incessantemente, não tem problema de, por exemplo, se acidentar, se machucar, precisar de licença, não se organiza em sindicatos. A máquina ali está para cumprir um propósito e quem vai trabalhar com essa máquina são justamente os técnicos, os engenheiros, que não vão pôr exatamente a mão no processo produtivo, mas vão criar as condições necessárias para que o processo autônomo, as máquinas possam de fato realizar essa função de maneira muito mais rápida, muito mais precisa e controlada, especialmente. O modelo Just-in-Time é característico do Toyotismo e a gente muitas vezes, talvez você não saiba disso, mas quando compra pela internet está dentro do modelo Just-in-Time. Você compra um produto, paga por ele e aquele produto ainda não existe. Vai ser fabricado depois que você já comprou. A chance de perder uma mercadoria nesse sentido para a empresa é zero. Ela não vai ter sobra de estoque, a perda vai ser zero. E ela não vai preparar além daquilo que o mercado espera. Ela não vai ter um grande estoque. Logo, quando um produto mais recente é lançado, ela já não tem aquele produto velho, obsoleto, armazenado em estoque. O Just-in-Time funciona muito bem até hoje e faz essa ligação entre o consumo e uma produção sempre atualizada com as maiores inovações que cada vez, como a gente sabe, são mais e mais frequentes no mundo ávido pelo consumo, pela novidade e pela customização ou pela personalização daquilo que é produzido. Uma coisa que o Toyotismo tentou melhorar é a questão do trabalho do próprio profissional que está ali dentro na esteira de produção. O Fordismo era muito criticado pela forma abusiva com a qual lidava com os trabalhadores. O Toyotismo tenta, de alguma forma, trabalhar essa questão, por exemplo, automatizando as funções mais maçantes, as funções mais perigosas, mas é o Volvismo que vai se destacar muito por conta dessa preocupação com a qualidade, com o bem-estar do ambiente de trabalho dos seus funcionários. Um sistema que vai surgir na Suécia, especialmente na década de 70. Nesse período, a plataforma política da Escandinávia, os países chamados do bem-estar social, já se preocupavam muito com essa questão da qualidade de vida, não só com o crescimento econômico, crescimento industrial, mas também com as condições humanas, inclusive dos trabalhadores e trabalhadoras, e por isso vai trazer para perto das empresas as organizações trabalhistas, os famosos sindicatos, para que negociassem, conversassem diretamente com os empresários, com os capitalistas, para que houvesse condições também de saúde, de conforto, a capacitação frequente, profissionalização desses trabalhadores, para que pudesse não só reproduzir uma mão de obra ali repetitiva, alienante, mas também pudessem aprender, agregar valor àquela empresa através da constante capacitação, melhorar o seu desempenho naquelas funções e conseguir a ascensão econômica de fato, ao invés de ser escravo de uma rotina que te estagna ali naquele mesmo local. Além da participação sindical e da preocupação com as condições de trabalho, o Volvismo vai tentar dar um pouco mais de autonomia para quem está trabalhando naquele local volvista do ponto de vista da integração produtiva. Enquanto no Fordismo a pessoa não faz ideia da totalidade daquele processo, no Volvismo há um envolvimento maior. A pessoa sabe o que a empresa está produzindo, a questão ambiental também é que é importante, a escolha de matérias-primas, que tipo de mercado aquela empresa vai atender. Há uma conexão entre quem trabalha na empresa e para que tipo de fim aquele produto vai ser destinado. Ou seja, de certa forma, há um maior envolvimento do trabalhador e da trabalhadora dentro de uma empresa que cumpre o paradigma volvista. Hoje em dia, dependendo do tipo de empresa que a gente encontra, é possível notar características mais ou menos evidentes dos três sistemas. Eles acabam por se misturar muitas vezes, mas a gente observa que todos eles estão presentes. Lembrando que lá no passado, no final do século XIX, ainda antes do Fordismo, quem traz para a gente essa noção da produção científica do trabalho, de planejar, de organizar, de criar uma estratégia bem definida para otimizar o trabalho, é Taylor, que vai dar origem a esse sistema teórico taylorista, foi como ficou chamado. O Fordismo é muito mais famoso porque, de alguma forma, ele vai aplicar isso na prática. Mas as práticas tayloristas até hoje ainda são aplicadas. O pagamento, por exemplo, de
bônus, prêmios de produtividade, até criar essa rivalização entre trabalhadores e trabalhadoras para alcançar um objetivo em comum, são maneiras, na verdade, de incentivar a produção, mas também de controlar aquele grupo de trabalhadores e evitar que houvessem demandas que, por exemplo, são ouvidas, né, no volvismo, essas famosas demandas trabalhistas ou sindicais que se preocupam não só com a produção, mas especialmente com as condições de trabalho de quem está ali fazendo a empresa ou a indústria funcionar. Divisão internacional do trabalho, moçada, é um conceito-chave para entender a questão dos sistemas de produção, porque ela vai trazer, especialmente a partir da década de 90, quando tem fim a Guerra Fria e começa a nova ordem global, o paradigma da descentralização das indústrias, ou como é chamada também, a desindustrialização. Completamente ao contrário do que ocorria no Fortismo e a estrutura vertical, eu vou ter na divisão internacional do trabalho a fragmentação das empresas, de modo que cada etapa do setor produtivo vai se alojar numa cidade ou num país onde as condições de produção são mais baratas. Então, por exemplo, num local onde eu preciso da indústria de base, onde eu vou coletar ferro, onde eu vou coletar alumínio, vou produzir aço, eu vou para um país onde aqueles minérios estão presentes. Vou fabricar as chapas, vou fabricar os tubos, vou fabricar os cabos, vou mandar esse material para outro país, onde por sua vez é mais barato montar automóveis. É o caso das famosas maquiladoras no México. Vamos pegar o motor produzido num país, os pneus produzidos em outro, o sistema elétrico, a patente está registrada em algum país europeu. Vou juntar tudo isso, quer dizer, cada etapa passa pelos diferentes sistemas e a divisão internacional do trabalho permite uma melhor exploração de cada etapa do processo no país ou na região onde as condições são mais favoráveis, especialmente do ponto de vista do grande responsável pela empresa, pelas gigantescas transnacionais, é daí que vem o termo, essas empresas que passam transversalmente por diferentes países para conseguir trazer a sua estrutura produtiva, o processo começo, meio e fim. É interessante lembrar que muitas vezes é interessante para uma empresa estar num país, não no outro, por conta da flexibilização das leis trabalhistas, a vista grossa com relação a crimes ambientais, a facilidade da empresa explorar o trabalhador e o meio ambiente, de fato vão aquecer a economia momentaneamente, vão gerar mais empregos, mas trazem uma série de questões aí, do ponto de vista ambiental, principalmente trabalhista, que são negativas, tanto à saúde do local, a gente pode falar dos efeitos negativos da mineração, o desmatamento, a contaminação de solos, a poluição de muitas fábricas, o aumento pela demanda energética, né? Usando termoelétricas que são extremamente poluentes e são problemas muito comuns em países de economias emergentes, como é o caso do Brasil, como é o caso da Índia, da China, também da África do Sul, da Rússia em menor intensidade, dos tigres asiáticos ali no Sudeste Asiático. São problemas que se acarretam aí, são desdobramentos da divisão internacional do trabalho. Outros dois conceitos que a gente não pode confundir lidam com a terciarização e a terceirização. São palavras muito parecidas, mas que significam coisas diferentes. A terciarização indica uma migração da população economicamente ativa que está saindo do setor primário, ou seja, a agricultura, o extrativismo mineral e vegetal, e a questão do setor secundário, as indústrias e a construção civil. A população economicamente ativa que estava no setor primário e secundário começa a migrar para o setor terciário, onde estão os comércios, o serviço, o marketing, né, de modo geral. Isso tem tudo a ver com o nosso paradigma altamente globalizado, onde as informações estão em todos os lugares, o tempo inteiro, a fluidez, os meios de transporte são muito mais eficientes. E você tem a população que está lá no setor terciário, porque o primário e o secundário cada vez mais são mecanizados, automatizados, e você coloca toda essa demanda de população para atender o setor terciário. Isso é a terciarização, um movimento que se consolida no Brasil, especialmente entre os anos 80, 90 e até hoje acontece, visto que cada vez mais a gente tem população economicamente ativa no setor terciário, não mais no primário e secundário, como era típico da Revolução Industrial e do Brasil antes, né, do século XX, primeira metade, por exemplo, do século XX, a gente ainda tinha muito mais gente no setor primário e secundário, hoje muito mais gente está no setor terciário. A terceirização é a prática de terceirizar os trabalhos, ou seja, é aquela relação trabalhista em que o funcionário, a funcionária não tem vínculo direto com a empresa que está fazendo uso da sua mão de obra, mas existe uma empresa que vai intermediar essa relação.
Então, alguém que busca um serviço, por exemplo, de limpeza, de manutenção, de segurança, são exemplos mais comuns. Esse empregador, esse empresário, ele vai contratar uma empresa que, por sua vez, vai contratar as equipes de profissionais que vão trabalhar nessas áreas. Ou seja, o trabalhador, a trabalhadora, eles vão trabalhar para um terceiro. Ele é de uma empresa X que presta serviço para uma empresa Y. É uma questão bastante delicada, é necessário que a gente sempre ouça os dois lados da história. Por um lado, eu tenho a desburocratização das relações trabalhistas, facilita a questão contratual, acaba criando condições mais favoráveis para o empregador, mas há também a questão da precarização, uma série de direitos trabalhistas que existem na relação direta entre trabalhador e empregador, param de existir, ou então há uma flexibilização bastante preocupante quando eu estou aplicando o modo de contratação terceirizado. Isso acaba tirando garantias do Código de Legislação Trabalhista que não se aplicam à terceirização e pode criar aí uma série de situações mais complicadas, especialmente para a população que já é socialmente vulnerável e que acaba sendo ainda mais explorada dentro do paradigma da terceirização. As coisas acontecem simultaneamente. Com a terceirização fica cada vez mais evidente e é a Divisão Internacional do Trabalho que vai orientar, vai guiar essas demandas, o que é super típico, super característico da terceira revolução industrial no mundo altamente globalizado. Pessoal, é isso. Espero que tenha ficado clara a divisão aí entre os três principais sistemas, conceitos chaves que devem aparecer para vocês nos vestibulares. Tendo dúvidas, tendo sugestões para novas aulas, escrevam aí para a gente, sempre que possível a gente responde para vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal para conferir as novas videoaulas. Valeu por acompanhar mais essa aula, até a próxima, moçada!